Nos diz a palavra do Senhor que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Tudo o seu tempo e nada é por acaso. Dando continuidade à nossa leitura, meditação da palavra de Deus no livro de Apocalipse, revelação de Deus à sua igreja, aqueles que estão na luta, estão na batalha. Capítulo 20, versículo 7, nos diz a palavra do Senhor. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo dos céus e os consumiu. O diabo, sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Fala esse texto e fica bastante claro um personagem que é lançado dos céus à terra. É expulso da presença do Senhor por causa da rebelião, por ter se rebelado contra Deus, contra o soberano, contra o Criador. A criatura se rebelando contra o seu Criador. E este arrasta 1/3 dos anjos para a terra. Do céu lançado na terra. Aqui fala sobre períodos, fala período de prisão, fala a respeito de período de liberdade. Mas sempre há um propósito quando ele sai para a batalha. Quando completa os 1000 anos, ele é solto da sua prisão. E diz, e sai para seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O inimigo das nossas almas, o grande inimigo de Deus, ele se levanta porque é dado oportunidade, é dado tempo a ele para que ele faça aquilo que Deus permite que seja feito. E ele sai, como sempre, para seduzir nações, para reunir, para levantar um grande exército. E o texto diz, o número dessas é como a areia do mar. Esta nação que segue a serpente, esta nação, este povo que segue Satanás, é como a areia do mar, uma grande multidão. Os discípulos perguntaram, Senhor, são muitos os que se salvam? E ele diz, não, são poucos os que se salvam. Os que seguem o caminho da perdição, os que seguem a porta e o caminho largo. É uma multidão incontável. E esses inimigos, esses adversários se levantam, se reúnem, a formação de um grande exército, e o objetivo é marchar pela superfície da terra, é sitiar o acampamento dos santos, a cidade querida. É uma guerra contra os santos, uma luta contra os santos. As trevas lutando contra a luz, as trevas vindo em direção à luz, para tentar destruir, para perseguir, para guerrear contra os santos. Mas sabemos que a luz prevalece, sabemos que o exército de Deus permanece,
Sabemos que a igreja do Senhor é vitoriosa, que nada e ninguém pode destruir, que as portas do inferno não prevalecerão. É as portas do inferno que não prevalecem contra a igreja do Senhor. A igreja prevalece sobre a terra. Os santos continuam caminhando em direção à Nova Jerusalém, a Jerusalém celestial, em direção à eternidade. E nesse trajeto existe o levantar das trevas, existe a ação do falso profeta, da besta, do anticristo, do falso profeta. Há uma união das trevas. As trevas estão unidas para guerrear contra os santos. Por isso, é importante que a igreja permaneça unida, o exército de Deus permaneça unido no seu propósito. E muitas vezes a unidade não está no ajuntamento, mas no propósito, na finalidade. Somos de Deus e às vezes enfrentamos a luta sozinha, nós e Satanás, o exército do inimigo se levantando contra nós. E temos que lutar contra as trevas, contra as potestades do mal, contra espíritos dominadores nesta terra. Por isso, mantenha-se firme, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. E esse que teve uma prisão, este que foi lançado do céu para a terra, este que tem períodos de liberdade tolhida, impedida, mas sempre se levantando, e ele vem novamente contra nós. Na história da tentação de Jesus, um texto, ele finaliza dizendo: e Satanás, tendo sido derrotado por Jesus, diz que ele se retira e ele aguarda nova oportunidade, um outro momento para continuar a sua missão, de tentar seduzir, de tentar arregimentar exército, levantar um grande exército, e exército contra Deus, para lutar contra os santos, contra a igreja do Senhor. Que você entenda quem você é, que você entenda que há inimigos, que há adversários que precisam ser vencidos. E nós não podemos nos entregar, nós não podemos desistir da guerra, da batalha e nos rendermos a Satanás e nos rendermos ao seu exército e deixarmos de fazer parte do exército de Deus e nos aliarmos ao exército inimigo. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça e te prepare para a batalha. Sê forte e corajoso, não temas, porque o Senhor é contigo. Deus te abençoe, tenha um bom dia, é o meu desejo e é a minha oração em nome de Jesus.